pessoal, aqui é a Daniele do blog Cia do Leitor e hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que eu estava guardando ansiosamente. Eu até respondi lá na tag dos 50%, que era a minha continuação mais esperada do segundo semestre de 2020, que é o livro Malory, continuação de Caixa de Pássaros. E ele chegou e eu já li e eu vim aqui contar pra vocês o que eu achei, tá, gente? Antes de começar a falar sobre o livro, eu gostaria de pedir a vocês, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, por favor, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. É claro! Então vamos lá, gente. Caixa de Pássaros, eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar. Se não leu o livro, assistiu o filme na Netflix ou já ouviu falar, né? Já viu algum meme na internet, alguma coisa. Ele foi adaptado pela Netflix com a nossa queridíssima Sandra Bullock, uma adaptação que ficou muito bacana, eu gostei demais, mas não chegou aos pés do livro, que pra mim, nossa, eu sentia arrepios aqui, eu me sentia dentro dessa história quando eu lia, de tão agoniante que era. É uma história que eu tenho muito carinho e quando eu fiquei sabendo que ia sair a continuação de Malory, eu fiquei apreensiva, porque a gente sabe que nem sempre isso dá certo. Foi uma história que inicialmente era para ser um livro único e fez muito sucesso. Então, devido a todo esse sucesso que teve, o autor acabou decidindo por escrever uma continuação. Não sei se foi a pedido dos fãs, eu sei que muitos fãs também pediram, porque esse é um livro, bom, enfim, vai ter spoiler, tá, gente, de Caixa de Pássaros. Se você não viu, não viu o filme, não leu o livro e não quer spoiler, então cuidado que eu vou dar spoiler de Caixa de Pássaros, até porque a Malory é a continuação, não tem como eu não dar spoiler de Caixa de Pássaros. Então a gente sabe que Caixa de Pássaros termina daquela forma, onde a Malory e os seus filhos conseguem chegar numa escola de cegos, né? E ali eles veem uma esperança de estar convivendo com aquelas pessoas, já que elas não veem as criaturas e elas não podem ser afetadas nem ficar loucas por conta das criaturas, já que elas não enxergam. Então a Malory consegue ficar ali com essas pessoas, junto com os filhos, e aí acaba o livro. Nesse momento aí que a gente vê que eles conseguem um lugar, né, mais seguro para ficar. E aí o leitor fica querendo saber, né, o que aconteceu, tipo, como é que tudo se passou. A gente não sabia o que eram as criaturas, né, como que o mundo ficou depois do aparecimento das criaturas. A gente não tem muita explicação do depois, né. E aí surgiu Malory. Então vamos lá, Malory começa 10 anos após os acontecimentos aqui, 10 anos após que eles chegaram na escola para cegos. E aí acontece uma coisa nesse início do livro, e é basicamente o seguinte: uma das cegas, a Malory vê ela enlouquecendo. E aí a Malory começa a ficar desesperada, né? Essa mulher começa a estar com uma faca, vai se matar e tudo mais, e a Malory começa a ficar desesperada. Meu Deus, as criaturas agora estão tocando, né? Se ela é cega, como é que ela chegou a esse nível de loucura? Que só quem vê as criaturas que ficam nesse nível. E a Malory fica desesperada, ela já não se sente mais segura naquele lugar. E aí ela começa a se tapar toda, a usar luva, a proteger os filhos dela, como ela sempre foi até no primeiro livro. Além da venda, ela bota capuz, ela se tampa toda. Então a Malory pega os filhos e sai de lá para procurar um lugar seguro para eles ficarem, somente eles, sem mais ninguém. E ela acha um acampamento abandonado e ela vai pra lá com essas crianças. Com as crianças não, que eles já estão adolescentes, né, gente? Passaram 10 anos. Tem apenas um vizinho, se eu não me engano. E após 2 anos deles estarem nesse acampamento, um belo dia, uma cena até bem tensa. Me lembrou até uma cena de Caixa de Pássaros, quando eles iam pegar água do poço, que eu fiquei apavorada nessa cena. O Tom, que é o filho da Malory, ele sai para pegar água no poço, sendo que ele é meio que rebelde, ele meio que acha que a mãe tá exagerando, ele não quer usar a luva, ele não quer usar o casaco, e ele meio que vai pegar a água, né? A mãe não tá vendo, ela tá vendada, e ele meio que vai sem o casaco, sem a luva e tal. Só que aí ele começa a sentir, esqueci de falar, ele e a irmã, eles têm uma percepção assim bem maior do que a Malory, para poder identificar barulho das criaturas, né? Então eles sentem se elas estão ali ou não, já um pouquinho de longe, eles conseguem escutar os barulhos que elas fazem. E a Malory já não tem esse feeling, né? Então isso ajuda muito ali
na sobrevivência deles. E aí ele começa a escutar uns barulhos que ele já acha que é a criatura. Aí ele entra em pânico, né? E aí ele começa a sentir os passos, algumas coisas. Ele tá sem o casaco, sem a luva, ele sai correndo, pede pra mãe abrir a porta, aí ela abre, ele entra e tal. Aí eles descobrem que na verdade não era uma criatura, era um homem que apareceu ali querendo falar com eles. Ele diz que ele é do censo, que ele sabe algumas coisas que estão acontecendo pelo mundo, existem pessoas que sobreviveram e existe uma comunidade até que já capturou algumas criaturas, eles estão tentando descobrir como lidar com elas, né? Como sobreviver com elas, já que elas meio que dominaram o mundo, né? Meio não, elas dominaram o mundo. E aí ele acaba, a Mallory, né? Ela é completamente maníaca, ela tem medo de tudo, então ela não abre a porta para esse cara, ela acha que ele pode estar infectado também, que ele pode estar louco. Enfim, ela não fala com o homem, ela manda ele embora. E ele acaba indo, mas falou pra ela, contou algumas coisas, né? E largou uns documentos dele lá, um caderno dele. E aí nesse caderno tem lista de pessoas que sobreviveram. Ele conta muitas coisas que ele descobriu, né, ao longo dos anos, né, dessas pessoas que ele encontrou por aí. E aí a Mallory vai lendo aquilo, tanto a Mallory quanto o Tom. E a Mallory, ela descobre nesses escritos que existe, né, essa comunidade, que eles capturaram algumas criaturas, eles estão meio que fazendo estudos. E ela descobre também pessoas que ela achava que estavam mortas, que estão lá no caderninho como se estivessem vivas. E ela não sabe se acredita naquilo ou não, mas ela resolve partir para esse lugar para verificar. E existe um trem também, né, que algumas pessoas estão fazendo ele acontecer, né, faz um trajeto. A Mallory vai atrás desse trem para chegar nessa comunidade. Daí então não posso falar mais nada, né, daí a gente vai acompanhar a trajetória da mãe e dos filhos para chegar nesse trem, para chegar nesse lugar. É isso. O livro chegou, ele foi lançado no dia 21 de julho. E ele chegou aqui pra mim, eu comprei na pré-venda. Ele veio com um marcador, gente. Fiquei tão feliz, eu nem sabia que vinha um marcador. Chegou pra mim no dia seguinte, no dia 22 de julho, no final da tarde. No mesmo dia eu peguei pra ler. Eu não consegui ler muito rápido, primeiro porque eu tava muito ansiosa pra ler esse livro. Eu queria muito sugar o máximo dele, mas também que não acabasse muito rápido. Mas ainda assim eu li bem rápido. No primeiro dia eu li acho que 50 páginas, no segundo dia eu li 100 páginas e no terceiro eu terminei. São 208 páginas. Eu li praticamente em 3 dias, acabei essa madrugada, inclusive, foi chegando no final, não conseguia mais parar de ler. Eu queria saber o desfecho, eu falei, não vou conseguir dormir enquanto não acabar isso, gente. Como é que eu vou dormir? Eu vou sonhar, vou ter pesadelos. Como Zaqueu, eu quero subir. Gente, então agora eu vou dizer pra vocês o que eu achei. Obviamente, Caixa de Pássaros pra mim é um livro que é muito especial. É um livro que mexeu demais comigo, que mexeu com as minhas emoções, que me fez, ele me trouxe, ele me capturou pra dentro daqui. Eu me sentia a Mallory, me sentia com essas pessoas. Foi um livro assim que foi maravilhoso. E aí eu fiquei com muito receio de não dar certo, mas eu gosto muito do Josh. Eu já li todos os livros que ele publicou aqui no Brasil. Inclusive tem alguns que as pessoas falam muito mal, tipo O Piano Vermelho, Uma Casa no Fundo de um Lago. Eu fui com expectativas baixíssimas porque eram tantas resenhas negativas, e então eu não achei ruim. Não chegaram aos pés de Caixa de Pássaros, obviamente, mas não foram ruins, eu gostei. Foram 4 estrelas, se eu não me engano, pra mim. E aí Mallory chegou ao mesmo tempo que eu tava ansiosa, eu tava com medo de Josh estragar a história, mas eu sabia que ele não ia fazer isso. E aí eu cheguei a ver 2 resenhas em vídeo, não me lembro agora quais foram os canais que eu vi, de pessoas que conseguiram ler, acho que talvez em parceria com a editora, chegaram para elas antes ou leram em inglês, não me lembro agora. E elas me deixaram muito animadas, porque elas me contaram tudo que eu falei aqui agora, e elas gostaram, não teria necessidade de ver essa continuação, mas que valeu muito a pena ler. Eu acho que tinha sim, porque acabou a gente querendo saber mais, eu me senti órfã, eu queria mais, entendeu? E Mallory pra mim foi maravilhoso, gente, eu gostei muito. Óbvio, não foi igual Caixa de Pássaros, a gente tem aqui um clímax um pouco mais lento que no Caixa de Pássaros, mas ainda assim teve várias cenas que eu me sentia aqui junto com eles, igual no Caixa de Pássaros. Eu adorei conhecer as crianças agora já adolescente,
a personalidade deles, o quanto que o Tom foi importante pra essa história aqui, o quanto que ele é diferente da mãe, diferente da irmã. Foi demais, assim, pra mim, voltar pra esse universo. Eu adorei saber o que aconteceu com eles. Eu adorei, assim, eu acho que o desfecho aqui também foi muito bacana. Olha, gente, eu sou suspeita pra falar porque eu gosto do Josh, porque eu amo essa história, eu amo esses personagens. E eu acho que vai ter filme da Netflix, com certeza vai ter para essa continuação, porque Caixa de Pássaros foi um sucesso enorme para a Netflix. Então eu dei 5 estrelas, favorito também. Na verdade eu não favoritei, não, mas eu acho que eu vou voltar lá no Scooby favoritar, porque eu gostei demais dessa história. Enfim, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que valeu a pena, fechou, foi muito bacana. É isso, gente. Então eu vim aqui dar a minha humilde opinião pra vocês, tá? Sobre essa história que eu gosto tanto. Se você gostou de Caixa de Pássaros, eu acho que vale a pena você considerar aí essa continuação. Mas se não quiser também, se tiver com medo, mas arrisca, valeu a pena. Foi muito bacana. Obrigada por me ouvirem. Se vocês lerem Mallory, não esqueça de falar aqui se você gostou de Caixa de Pássaros também, tanto do filme quanto do livro. Comenta aqui, tá? Vou adorar saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Beijos e até a próxima.